Bom dia, live surpresa aqui, um pouquinho antes de começar o consultório, sobre um tema que eu não falei ontem, só fiz o post, né? Ontem foi o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Tem pouco tempo que a obesidade é considerada uma doença crônica, né? E isso é muito ruim, porque fez com que o tratamento da obesidade não fosse feito e explicado de forma correta para os pacientes por muitos e muitos anos, né? E aí ainda se tem um estigma de que obesidade é uma questão estética, né? Foi isso que eu fiz questão de destacar no meu post. Obesidade nada tem a ver com ausência de beleza ou ditadura da magreza. Então quem é bonito, só é bonito quem é magro. Não é nada disso, né? O que a gente sabe hoje é que a obesidade é uma doença e traz uma série de outras doenças. Então, existe um paradigma aí do obeso saudável e a gente sabe que isso não é verdade, né? Quando a gente vai avaliar mais aprofundadamente, principalmente o inflamograma desse paciente, o que é inflamograma? Uma série de marcadores que a gente dosa no sangue que mostram como é que está a resposta inflamatória do organismo, tá? O inflamograma no obeso vem alterado. Por quê? Porque a própria célula de gordura é um grande produtor de substâncias pró-inflamatórias, tá? Que geram inflamação. Então ontem eu vi um post muito legal, um trabalho científico, se não me engano, da Unicamp, depois eu vou tentar achar para colocar aqui para vocês, falando sobre o que acontece quando duas epidemias se encontram. E é isso que a gente está vivendo, tá? Uma grande parte desse caos que a gente está vivendo com o coronavírus vem do encontro do coronavírus com a obesidade, tá? A obesidade, infelizmente, é uma epidemia, o mundo todo está sofrendo com isso. A gente tem que avaliar que existem também alguns fenótipos, eu já falei isso. A gente tem na cabeça, né, que o obeso é aquela pessoa realmente com bastante sobrepeso, mas não necessariamente, tá? A gente pode ter um estado de obesidade quando a gente tem um peso correto, porém a composição corporal não está adequada. Então a gente vai ter uma maior quantidade de gordura em relação à massa muscular. Isso já torna a pessoa funcionalmente obeso, né? Na verdade, a gente chama de sarcoobesidade. A pessoa é sarcopênica, ela tem uma diminuição da massa muscular e tem um aumento aí da massa de gordura. Muito antigamente se acreditava que a célula de gordura era um saquinho de depósito de gordura, que ela ficava ali e não fazia nada. Hoje a gente sabe que o metabolismo, que a célula de gordura é uma célula endócrina, ela produz uma série de substâncias que vão ter ações tanto nela quanto em outros locais, que é o que caracteriza uma célula endócrina. E essas ações que são maléficas, né? Principalmente quando a gente fala de gordura branca, tá? A gente tem tipos diferentes de gordura, com metabolismos diferentes. Então, a gordura visceral, a gordura que vem entre os órgãos, que dá aquela barriguinha, aquela barriga mais dura, principalmente nos homens, essa é a gordura visceral. E aí muita gente me pergunta, ai doutora, e se eu fizer uma lipo, resolve? Não, e na verdade piora, tá? Por quê? Porque a gordura marrom, que o adulto vai ter em pequenas quantidades, ela tem um metabolismo energético muito melhor, ela ajuda a manter a temperatura corporal, ela inclusive pode auxiliar no metabolismo. A gordura visceral, ela é extremamente inflamatória e você não vai tirar a gordura visceral na lipoaspiração. E pior ainda, né? Quando você faz uma lipoaspiração, você está tirando a gordura do abdômen ali, da parte externa, né? O que está embaixo da pele. E aí o que vai acontecer? O nosso corpo ele tenta economizar energia sempre, tá? Você tirou aquelas células de gordura. Quando você volta a engordar, se você voltar a engordar, dificilmente as células de gordura vão crescer ali. Elas vão aumentar onde elas já existem, que é na gordura visceral. Então tem vários trabalhos que mostram que o ganho de peso pós-lipoaspiração é ainda mais maléfico, porque aumenta diretamente a gordura visceral, que é a gordura mais inflamatória, que aumenta o risco cardiovascular,
e de várias doenças crônicas. Então, hoje, a obesidade, a sarcoobesidade, ela está na base da fisiologia, na base do desenvolvimento de praticamente todas as doenças crônicas, né? A obesidade está ligada à resistência insulínica, está ligada a maior risco de câncer, maior risco de infarto, de derrame, de Alzheimer, de Parkinson, né? Das doenças neurodegenerativas, porque elas também vêm de um processo inflamatório. Então, tratar a obesidade não é uma questão apenas de estética. A gente sabe, né, o quanto isso melhora a autoestima, mas a gente precisa entender que vai muito além disso, né? E precisa também entender que não necessariamente porque o peso na balança tá bom, é que nós estamos saudáveis, né? Então isso é muito importante. Com a idade, se não tem um trabalho, né, alimentar adequado, atividade física adequada, a gente vai tendo uma substituição natural da massa muscular por gordura. Então, muitas vezes, a pessoa ela não muda o peso na balança, mas ela vai tendo essa alteração na distribuição, na composição corporal, né? E aí isso a gente vai vendo, às vezes a pessoa fala, nossa, eu não mudei de peso, mas a minha roupa tá apertada, eu aumentei o número da calça, enfim. Por quê? Porque a gordura, ela ocupa muito mais espaço, ela tem um volume muito maior, vou mostrar pra vocês, do que a massa muscular, tá? Então deixa eu ver se eu consigo não fazer muita arte aqui. Aqui a gente tem 1 kg de gordura e 1 kg de massa muscular. Olha a diferença de tamanho, né? O quanto de volume elas ocupam diferente, mesmo tendo o mesmo peso. Então, se a pessoa faz essa troca, essa substituição da massa magra, que tinha um volume pequenininho, por massa de gordura, que tem um volume grande, ela acaba aumentando aí de tamanho, né? Sem ter alteração no peso. Então isso pode acontecer. E aí que a gente tem que ficar mais atento ainda. Por quê? Quando a pessoa engorda, ela quando muda o peso na balança, ela geralmente assusta, né? E aí ela entende que aquilo é um alerta, é um sinal amarelo, que ela tem que dar uma maneirada, ela tem que, né, investigar, enfim. Mas quando isso não acontece, muitas vezes a pessoa não liga e vai. Então, exame para ver a cor da gordura no organismo, não se faz isso, tá, Ale? Na verdade, a gente tem locais específicos no corpo onde a gente tem um maior depósito de gordura marrom, mas são pequenos, principalmente aqui atrás, no tórax, mas são pequenos. O que a gente consegue fazer é um processo que se chama browning. Então, por algumas técnicas, a gente consegue transformar a gordura branca em gordura bege, digamos assim, né? Ela não chega a virar realmente uma gordura marrom, mas ela tem uma melhora do seu metabolismo. Uma das melhores formas de fazer isso é com atividade física, e o frio também ajuda no processo de browning, tá? O que também é importante a gente entender? Além da gordura ser uma célula metabólica ativa, dela estar produzindo uma série de substâncias inflamatórias, ela também é como se fosse o nosso... aquele quartinho de casa que a gente guarda um monte de tranqueira. É isso, ela acaba sendo um lixinho do organismo. Então é um local onde acaba tendo depósito de uma série de toxinas, uma série de metais pesados. E aí, quando ocorre o processo de emagrecimento, é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque pode ter a liberação de todas essas substâncias. Então, é importante ver isso, porque aí pode ter dor de cabeça, alteração de humor, até outras doenças, alterações gastrointestinais, alterações hormonais, às vezes por conta dessa liberação de toxina, principalmente se isso ocorre de uma forma muito rápida, se esse fígado não está com uma boa capacidade de detoxificação, né, não está conseguindo metabolizar de forma adequada. E isso é muito comum no paciente obeso ou com sobrepeso, porque o fígado é um dos órgãos que mais vai ter impacto aí por conta do aumento do depósito de gordura abdominal, inclusive com um processo que a gente chama de esteatose hepática, que é a formação de gordura no fígado, que hoje a cirrose por esteatose hepática é uma das maiores causas de transplante no mundo, né? Já passou aí da questão da cirrose alcoólica, então o mundo todo vive essa epidemia da obesidade. E um outro ponto importante é entender que o tratamento é para sempre, né? Eu já falei isso aqui para vocês, falo para os meus pacientes.
Quem tem genética para obesidade, quem já ganhou muito peso, eu falo que vai ser sempre obeso, né? Vai estar magro, mas não vai ser magro, né? E aí eu também me encaixo nesse perfil, né? Se eu não me cuido, se eu não trato da minha obesidade diariamente nas minhas escolhas, eu volto a ganhar peso, tá? E entender isso é fundamental. Por quê? Porque muita gente vem querendo alguma coisa milagrosa, né? Essa semana que vem vai ter uma live maravilhosa com a Tânia do Nutridados, aqui que eu postei aqui, que tá esperando a fada da gordura. Eu também tô esperando a fada da gordura, mas não tem mágica, né? Então é um tratamento para sempre. A gente precisa entender que a mudança de hábitos precisa ser permanente. Então tem gente que vem e fala, mas eu vou fazer essa mudança de alimentação aqui por quanto tempo? 3 meses, 6 meses? Não adianta, se você fizer por 3 meses ou fizer por 6 meses, você vai ficar bem 3 meses ou 6 meses, né? Depois, se você voltar para o estado que você estava antes, para os hábitos que você tinha antes, você volta. E na verdade volta pior. Porque a gordura, ela vai criando mecanismos de defesa que ela vai dificultar cada vez mais a sua quebra. Então, por isso que fica cada vez mais difícil também emagrecer. Quanto mais tem esse processo de efeito sanfona, né, de engorda, emagrece, fica cada vez mais difícil, né? Além disso, quando você tem um processo de emagrecimento, você acaba também diminuindo um pouquinho de massa magra, principalmente se o treino, se a atividade física, se a regulação hormonal não foi feita de forma correta. O que a gente busca aqui sempre no consultório é fazer o paciente entender que é importante diminuir a gordura, mas é fundamental aumentar a massa magra, né? Isso facilita manter o processo de emagrecimento a longo prazo, manter esse peso, e faz com que, caso ele volte a engordar, o metabolismo não esteja tão ruim, tá? Porque o que acontece? Se a pessoa emagreceu, por exemplo, 10 quilos, e desses 10 quilos, metade foi de massa magra, o metabolismo dela reduz muito. Quando ela volta a engordar 10 quilos, ela não volta a engordar 10 quilos de gordura e 10 quilos de massa magra. Ela engorda 10 quilos de gordura, então ela continua com aquele metabolismo ruim, um metabolismo mais baixo, né? E aí vai ficar muito mais difícil para ela emagrecer novamente. Então, o efeito sanfona é muito ruim, porque acaba diminuindo a massa magra e deixando cada vez o processo de ganho de peso mais fácil e de emagrecimento, e principalmente o emagrecimento sustentável, muito mais difícil, né? A gente atende pacientes no consultório que às vezes tem 50% de massa de gordura. Metade do peso do corpo é gordura, é um material inflamatório que tem um metabolismo energético muito baixo, gasta muito pouco caloria. Então, para esse paciente ter um emagrecimento, é um processo muito, muito mais difícil, né? E aí é fundamental a gente trabalhar, sim, um ganho de massa muscular, tá? E o mais importante, né, o que na verdade eu queria deixar bem frisado para vocês, é um tratamento crônico. Tem que cuidar para sempre. Precisa para sempre tomar medicação? Não sei, depende de cada caso, né? Mas precisa sim para sempre ter mudança de hábitos, né? Ter uma qualidade de vida melhor, estar atento ao sono, à mastigação, à suplementação correta quando necessário, ao controle do estresse, que geralmente é um dos maiores gatilhos para o aumento da ingesta alimentar, principalmente alimentos não saudáveis. Então a gente precisa estar muito atento a isso e querer se cuidar, né? Entender que infelizmente a gente não é igual ao amiguinho do lado que come e não engorda, mas não é por isso que ele está saudável, isso, né? É importante a gente lembrar, e que é uma escolha diária, né? Eu falo para vocês que a verdadeira saúde, ela tá nas nossas escolhas. Então, o meu objetivo sempre de estar aqui com vocês é passar informação para vocês conseguirem fazer as escolhas de vocês da melhor forma possível, da forma mais consciente,
né? Por exemplo, ontem, tudo bem que essa live vai ficar gravada, quem assistir não vai ver o post, os stories de ontem, mas ontem eu ganhei uma caixa de bombom. E o que acontece? Eu comi um bombom. Você não precisa comer a caixa toda, e você não precisa comer todos os dias, né? Ter esse grau de discernimento, essa capacidade de escolha é fundamental, tá? Mas isso, quando você já está num processo, né? Você já atingiu o peso que você gostaria, você já está muito mais estável, você consegue fazer as escolhas de forma mais adequada. No início do processo, um pouquinho pode fazer um estrago muito grande, porque a gente tem que lembrar que a comida ela pode ter uma ação como se fosse de droga no organismo. Ela pode causar um processo de... Pode não, ela causa um processo de dependência química. E aí você come por compulsão, você come porque você está viciado, né? E aí ganhar uma caixa de bombom e comer um bombom só pode ser o gatilho para você comer a caixa inteira, tá? E aí nesses casos é muito mais interessante você dar a caixa de presente para alguém e deixar isso para um outro momento, tá? No começo, muitas vezes a gente tem que ser mais rígido para conseguir desativar esses gatilhos emocionais e físicos, né, e químicos que estão ativados aí no processo da obesidade e do vício, da dependência do açúcar, tá? Então, muitas vezes no começo, eu falo para o paciente, um pouquinho não dá. A gente tem que esperar o organismo ter capacidade para conseguir metabolizar e se adaptar a esse pequeno pouquinho, né? O João falando, não posso comer o primeiro. Tem gente que é assim, eu brinco que a gente tem que fazer igual o lema dos alcoólatras anônimos. Então, só hoje eu vou me alimentar bem, só hoje eu vou fazer as boas escolhas, só hoje eu vou fazer atividade física, até porque a gente só tem o hoje, né? Não adianta a gente ficar pensando, meu Deus, eu tenho que ficar 6 meses sem comer doce e não sei. Não, isso já gera uma ansiedade, já dá vontade de comer, né? Então, um dia de cada vez. Um dia de cada vez fazendo boas escolhas. E se naquele dia você acabou não fazendo uma boa escolha, graças a Deus a gente tem o dia seguinte, a gente tem na verdade a refeição seguinte, que a gente já pode escolher melhor de novo, né? Agora a gente não pode entrar naquele processo do já que, né? Já que eu comi um bombom, eu vou comer a caixa toda. Então já que eu tô comendo um hambúrguer, eu vou tomar um refrigerante. E aí a gente entra num ciclo vicioso, a gente continua alimentando, né, essa questão do vício e fica muito difícil de quebrar o processo, tá? E outra coisa é o pouquinho todo dia. Não, mas só hoje eu vou comer um pouquinho de chocolate. Só hoje eu vou comer um pouquinho de pizza. Só hoje eu vou comer um pouquinho de bolo. E aí todos os dias tem alguma coisa. Então essa semana foi uma desgraça, Maria Antonieta. Teve torta, teve aniversário, teve bolo de chocolate, teve bombom. Malhar muito aqui nas outras refeições dá uma compensada boa, senão... mas ter essa capacidade, né, de você entender que você comeu um pedaço de bolo, então, né, o resto do dia tem que ser feito de forma muito mais equilibrada. Então, se conhecer, entender quais são os seus limites, como é que o seu organismo funciona, é fundamental, né? Eu falo que um dos meus maiores objetivos com os pacientes no consultório é fazer eles se conhecerem, eles entenderem que até aqui dá, isso aqui já não dá mais, né? Eu consigo tomar 1 taça de vinho na semana, se eu tomar 2 taças de vinho na semana ou mais, eu já sei que eu vou ficar inchada, que o rendimento na academia não vai ser o mesmo, que vai ter ganho de peso, aumento de gordura. Então, as pessoas precisam se autoconhecer, né, para aí sim conseguir se cuidar, né? Aqui, o médico, o nutricionista, enfim, o profissional de saúde, ele tem que ser um orientador, um facilitador desse processo. Mas quem vai fazer o processo é o paciente. Quem vai entender o que funciona para você, o que funciona para cada um, é o paciente. Às vezes eu atendo casal e tem uma estratégia nutricional, medicamentosa, de suplementação que super funciona para um. Se eu tento a mesma coisa para o outro, não tem o mesmo resultado, porque cada metabolismo
é diferente. A gente tem que ver todas as variantes que estão envolvidas aí nesse processo do peso, porque não é só a questão do quanto ingere e do quanto gasta, isso é fundamental, com certeza, mas a gente tem uma série de outros aspectos neuroendócrinos, imunológicos envolvidos aí, e isso precisa ser avaliado individualmente, tá? Mas tem uma formulazinha que funciona para todos, né? Que os pilares de saúde têm que estar ajustados. Então, boa hidratação, boa qualidade de sono, atividade física, escolhas alimentares adequadas e o melhor controle do estresse possível. A gente sabe que isso nem sempre a gente consegue, mas a gente precisa buscar se conhecer, buscar se entender para conseguir ter um manejo do estresse adequado, tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se vocês gostaram da live, compartilhem com quem não conseguiu ver, porque eu não avisei ninguém. Vou avisar da live do Nutridades com a Tânia, que vai ser show, e a gente vai falar sobre emagrecimento. E tem alguns IGTVs antigos aí falando sobre isso também, tá? Um ótimo dia para todos.